Olá, boa noite. Nós estamos aqui a convite da MSD para falar de um assunto muito importante, que é a vacinação. Afinal, os meninos entre 0 e 18 anos estão expostos a uma série de doenças que prejudicam o seu desenvolvimento quando não ameaçam a vida. E, para isso, nós temos defesa. A defesa é a vacina. Por isso que a gente precisa ver se todo mundo em casa, se todo mundo na sua família está com a carteirinha de vacinação em dia. Lembrando que existem alguns imunizantes que têm doses de reforço e que a gente precisa ver se essas doses também foram dadas direitinho. Todo o ciclo. E aqui, para falar sobre isso, a gente tem convidados muito especiais. Tem aqui o Renato Kifuri, que é um pediatra, especialista em neonatologia, há mais de 15 anos ligado a uma série de atividades relacionadas à imunização das crianças. Ele é o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da diretoria de cursos e eventos da Sociedade de Pediatria de São Paulo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. A gente também tem aqui a doutora Helena Sato. Ixi, botaram o rosto dessa preciosidade aqui, acho que eu trocar a ordem, foi isso? Eu troquei a ordem? Bom, a gente tem a doutora Helena Sato, que é pediatra, diretora técnica na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e coordenadora do Programa Estadual de Imunização de São Paulo. Ela é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, trabalha há 30 anos no controle de epidemias no Sistema Público de Saúde de São Paulo. E, finalmente, nós temos aqui a apresentadora, comunicadora, essa ternura em forma de gente. Eu estava batendo papo com ela e em 5 minutos parecia que eu já era amiga. Então, tenho certeza que aqui a gente vai trocar uma conversa muito saborosa da Eliana, comunicadora, que vai me ajudar aqui no bate-papo, e da Eliana, mãe da Manu, que tem 3 anos de idade e que é a coisa mais fofa deste mundo, e do Arthur, que tem 9. Queria dar boa noite a todos, agradecer a presença, e vou começar aqui fazendo uma pergunta. Olha, eu vou dirigir a pergunta a um ou a outro, mas todos vocês podem interferir, complementar, apresentar dúvidas. Isso aqui é um bate-papo para a gente esclarecer as dúvidas que eu tenho, que eu sei que as pessoas que nos assistem também têm sobre vacinação. Então, eu queria saber primeiro, doutor Renato, quando a gente fala em vacina e dessa faixa etária dos 0 aos 18 anos, é uma faixa etária que as pessoas estão mais vulneráveis? Por quê? O que tem de tão especial nesses primeiros 18 anos de vida? Boa noite. Olá, Lúcia, boa noite, Helena, boa noite, Eliana, prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite aí para estar com vocês nesse bate-papo tão gostoso essa noite, falando sobre um tema que é fundamental, um tema bastante atual, né, no momento que nós vivenciamos. A vacinação tem sido uma das ferramentas mais úteis em promoção de saúde em todas as idades. Na criança, especialmente, e no adolescente, as primeiras vacinas que foram desenvolvidas foram justamente para as doenças que acometiam as crianças que têm um sistema imunológico mais fragilizado, vamos chamar assim, né? Ainda imaturo nos primeiros anos de vida, o que predispõe essas infecções nos bebês de uma maneira mais frequente e mais grave do que no adolescente maior, no adulto e no idoso. Então, as vacinas desenvolvidas para coqueluche, para paralisia infantil, para o sarampo, que eram flagelos no passado, revolucionaram ali a saúde das crianças e derrubaram as taxas de mortalidade infantil. E o adolescente, na sequência do calendário, né, a importância da vacinação da criança consagrada há tantos anos, o adolescente começou a perceber-se que, além do convívio que o adolescente tem, da iniciação sexual que esse adolescente tem, da prática de viagens, de compartilhamento de outros objetos, seringas, tatuagens, os predispõe também a muitas outras doenças. Então, esses primeiros anos de vida, a infância e a adolescência,
são idades cruciais para nós termos um programa de vacinação específico para eles e que a gente deseja que tenha altas coberturas. Vacina tem para todas as idades, viu, Lúcia? Mas na criança e na adolescência esse programa é bastante consolidado e com muitas vacinas. Eu fico aqui pensando que algumas doenças a gente até esqueceu que elas existiam, né? Quando a gente está falando em prevenir doenças, a gente não tem noção da gravidade. Eu vi, doutora Helena, que, por exemplo, o foco da campanha de vacinação recente foi a poliomielite. As pessoas não fazem ideia mais. A minha geração, depois a geração da Eliana, já cresceu protegido de uma série de doenças. Você não acha, Eliana? A gente esqueceu o que é. Então, essas doenças, as pessoas têm noção das consequências, das sequelas graves que elas podem causar, a modo geral? É impressão? As pessoas esqueceram o que essas doenças fazem? Isso. Olá, boa noite a todos. Então, é um pouco disso que você está colocando mesmo, né? Neste ano, né, nós estamos, assim, em plena pandemia, né, pelo Covid, então, mas independente da pandemia, temos esta questão, né? Como você colocou, já não temos mais paralisia infantil aqui, né, e a paralisia infantil, ela é causada por 3 tipos do vírus da polio, que é 1, 2 e 3, né? Mais recentemente, a vacina foi retirado o tipo 2, porque o tipo 2 já não circula há muito tempo aqui no Brasil, então nós usamos uma vacina da polio, com 2 tipos, né, a gotinha com 2 tipos do vírus da polio, tipo 1 e 3, só no sentido de ilustrar um pouco o quanto como já faz tempo que não temos mais nenhum caso de paralisia infantil. No entanto, a gente coloca, não é? E algumas pessoas falam, mas por que então por que a vacina da paralisia infantil ainda faz parte do calendário? Ela faz parte do calendário, pois, infelizmente, e eu sempre digo, né, no mundo nós temos 2 países, Paquistão e Afeganistão, onde ainda temos casos de paralisia infantil. E aí, de novo, as pessoas nos perguntam, mas está tão longe, por que a gente deve continuar tomando a vacina da polio? Não digo agora em tempos de pandemia, né, que a mobilidade aí foi bastante reduzida pela pandemia, mas a gente sabe muito bem que a comunicação fora a pandemia, né, nessa situação, neste momento, a comunicação entre os vários continentes, ela existe. Então, resumindo, a vacina da polio faz, sim, parte do calendário. Nós tivemos uma mudança do esquema de vacinação. As doses nas crianças menores de 1 ano, ela é feita de modo injetável, tá? É a vacina da polio inativada, e as doses de reforço é através da gotinha. E continuamos a fazer, não mais 2 dias nacionais de vacinação contra a paralisia infantil, mas 1 dia nacional de uma fase de vacinação contra a polio. A gente vacina todas as crianças de 1 a 5 anos. Entendi. Tomando como exemplo a polio, então, a gente vê... Bom, a Covid-19, bendito, que nem bendito é, né? SARS-CoV-2 ensinou a gente que vírus, bactéria, mas eles viajam, que é uma maravilha, viajam depressa, se espalham depressa, então não dá para ter sossego. Por falar em não dá para ter sossego, eu estava vendo ali, aqui do lado, no Peru, a gente tem, né, surtos de difteria. Eliana, não sei você, porque Eliana gente, eu preciso dizer que Eliana é que nem eu, a gente estava conferindo um monte de nome para não falar bobagem aqui antes, ela é séria, assim, e eu confesso para você que eu tinha esquecido o que era difteria. Eu falei, meu Deus, mas o que é difteria mesmo? Eu sei que é uma doença, mas o que causa, o que deixa de causar? E eu queria então perguntar para vocês, não sei se a doutora Helena, a doutor Renato, quem quer explicar, o que é a difteria, né? E mais do que isso, como está acontecendo aqui do lado, se é para a gente ficar esperto, porque se um vírus bactérias, enfim, você até vai me contar, porque como eu disse, eu esqueci o que é a difteria, se eles correm tão ligeiro, aqui do lado, então, é exatamente isso, né? O nosso vizinho. Então, como é que a gente lida com essa situação? É para ficar esperto? É para ficar ligado? O que é a difteria? Posso começar, Renato? Por favor.
Então, posso começar, Renata, e aí depois a gente se complementa, né? Então, quem causa difteria é a toxina de uma bactéria chamada Corynebacterium diphtheriae. Olha só que nome comprido, né? Então, é a toxina dessa bactéria que vai causar a difteria. O que é a difteria? Né? Essa toxina, né, vai causar comprometimento, né? Esse comprometimento pode ser comprometimento do coração, certo? Então, ele tem um comprometimento cardíaco por essa toxina, e tem a chamada, umas placas esbranquiçadas na garganta, que não dá para confundir com amidalite, tá? E essas placas a gente chama de Krupp, né? E então, dependendo do tamanho da placa, às vezes pode dar obstrução da orofaringe, e essa toxina também produzida pelo Corynebacterium diphtheriae pode dar comprometimento cardíaco, ou seja, infelizmente é uma doença que pode sim ser muito grave. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos já uma redução importante, muito importante desses casos, e o tratamento adequado, além de antibiótico, é tomando aplicação injetável da toxina contra o Corynebacterium diphtheriae. Ou seja, não podemos baixar a guarda, é um alerta, né, como você já colocou, caso, não sei se é suspeito ou confirmado aqui no Peru, né, então, esse é mais um sinal, um sinal. Não podemos baixar a guarda. A vacina contra a difteria faz parte do calendário básico, e só no sentido de dizer, para uma adequada proteção, hoje o componente da difteria faz parte. Quem toma a vacina do tétano, que tem aqueles reforços a cada 10 anos, também está tomando de modo, na mesma seringa, a proteção contra a difteria. Então, a cada 10 anos, que aliás, essa é outra, né? A gente acaba se esquecendo. Muitas vacinas têm essas doses de reforço, a gente acaba esquecendo. Eliana, eu vou fazer uma pergunta para você delicada. E você me responda com sinceridade. Eu não sei você. Quando meus filhos eram do tamanho da Manu, por exemplo, eu não esquecia nada. Eu também tenho um Arthur, né? Quando o meu Arthur tinha a idade do seu Arthur, 9 anos, eu já ficava, de vez em quando eu olhava, pagava o mico porque estava ali, eu levava na consulta ao pediatra e ele me lembrava que eu estava atrasada com uma dose ou outra. Dava uma culpa danada. Na adolescência, agora, a doutora Helena me falou do tétano, na mesma hora eu pensei, meu Deus, qual foi a última vez que eu tomei tétano, que meus filhos tomaram a vacina de tétano? Você já perdeu alguma dose de vacina de algum filho, assim, de atrasar um pouco? Porque depois eu vou querer que os doutores me expliquem por quê, nos expliquem por que tem essa idade certinha. Mas você já perdeu? Como é que foi? E mais do que isso, Eliana, você que é essa pessoa tão suave, eu queria perguntar se você não acha que a gente lida também com culpa demais, porque eu não sei se a culpa é um bom remédio nesse caso, sabe? Quando tem culpa, já atrasou, atrasa de vez, você tem vergonha de falar com o pediatra que está atrasado, eu não sei. Acho que todo mundo quer ser uma boa mãe, todo mundo quer ser um bom pai, mas fale você, já perdeu a data ou nunca? Você tem cara de que não perde data, Eliana. Boa noite, prazer falar com vocês. Renato, doutora Helena Sato, Lúcia, sempre bom estar aqui. Eu acho que esse nosso encontro é importantíssimo, né? Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais gente vacinado, mais protegida a nossa população estará. Então, assim, como mãe, a gente, como você falou, a gente carrega um monte de culpas, claro, né? A gente quer ser a melhor mãe do mundo, a super-heroína, mas a gente acaba se estafando, se estressando. Eu sou bem prática, tenho 2 filhos hoje, né? Mas no primeiro eu era um pouco mais estressada, queria fazer tudo muito corretamente, às vezes me perdia. Hoje eu deixo tudo anotado no celular, eu coloco avisos, meu marido também me ajuda, não fica só uma obrigação, no caso, para mim, a mulher, ó, já tem a nenenzinha tá aqui dando oi para vocês. E eu acho que tem que ter essa união, né, entre o casal, e se a mãe não tem esse apoio, ela com certeza dá conta, porque a gente dá conta de qualquer maneira. Agora, se passa, né, alguma data, eu não tenho vergonha de me informar, ou num posto de saúde, ou ligar para o pediatra. Eu acho que a gente não ter
vergonha, né, de aprender sempre, de se informar, e acho que é o melhor caminho. Eu acho que em todos os casos, né? Por exemplo, eu até gostaria de aproveitar que os doutores estão aqui, a gente está nessa época, né, de pandemia, dá um medo danado de sair de casa. Como é que faz para a gente atualizar a caderneta de vacinação, né, com segurança para as nossas crianças? Eu acho que isso é um pouco conflitante para nós, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Eu acho que essa, sem dúvida, você tocou num ponto, Eliana, bastante importante, que tem feito com que as nossas coberturas vacinais, né, que a procura por vacina por toda a população, que já não vinha das melhores, tenha piorado muito esse ano, em função da pandemia. Esse recado, vamos dizer, essa comunicação acabou não sendo muito ideal, porque como é que fala para as pessoas, fiquem em casa, não saiam, e saiam só se necessário, e ao mesmo tempo, vai lá, vacine seu filho, não atrase as vacinas, né? Então, sem dúvida, é uma comunicação difícil de ser feita. A insegurança da população com essa Covid desviou nossa atenção para todas as medidas preventivas, deixaram de cuidar das suas doenças crônicas, deixaram de fazer seu rastreamento de câncer de mama, deixaram de rastrear seu Papa Nicolau para câncer de colo de útero, deixaram de fazer seu exame preventivo de próstata e deixaram de se vacinar também, né? Foi todas essas medidas tão essenciais para a nossa saúde, não foi percebida pela população, de uma maneira geral, como serviços essenciais. Né? Então, quanto ir à farmácia, tão quanto ir ao supermercado, tomar vacina devia ser visto como um serviço essencial que não devia ser paralisado. Tem um dado muito interessante que eu gosto sempre de falar, tem um estudo que saiu agora na África, feito lá, que mostrou que o risco de uma criança morrer de Covid-19 é 84 vezes menor do que o risco dela morrer dessas outras todas doenças do calendário infantil. Quer dizer, a Covid na criança realmente dificilmente se complica, evolui com formas graves. Então, você deixar de vacinar seus filhos com medo da Covid, você está assim, incorrendo um risco muito maior do que o risco eventual de vacinar. E olha, tá salas de vacina, Helena está aqui, conhece mais do que ninguém as salas de vacina desse país, desse estado todo. A vacinação está sendo de maneira absolutamente segura, com distanciamento, com equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, sem aglomerações. Hoje não dá para achar que você vai pegar Covid e sair para vacinar. Você tem que ter medo dessas doenças que está deixando as vacinas de lado, né, Helena? Então, esse é um dado que a gente precisa comunicar melhor com quem está nos ouvindo aí. Não vacinar é vacilar. Eu acho que agora não é o momento de vacilar, não. Nós estamos voltando, as pessoas estão se reencontrando, e todo mundo desprotegido, o risco é enorme. Agora, Renata, eu queria, então, aproveitar e emendar com uma pergunta para você, para a Helena, que é a seguinte: a gente sabe que a cobertura vacinal, que infelizmente as pessoas já vinham levando os filhos com menor frequência, muito menos do que o desejado para tomar vacina. Que eu fico imaginando que a pandemia deve ter piorado muito esse quadro que você está falando. E outro dia eu ouvi, acho que foi até de você, não sei, se não foi, me corrija, que quando a gente vê esse número de vacinação, a proporção de pessoas que levam seus filhos para tomar vacina, que é baixo, que é aquém do que a gente queria, na verdade é um número até que não é maquiado no sentido de ser uma mentira, mas que é um número mais bonito do que o real, porque muitas pessoas dão a vacina, por exemplo, no primeiro ano de vida, mas dão atrasado. Isso é verdade? Quer dizer, quando a gente vê a proporção de crianças que tomaram vacina, a gente não está enxergando quem tomou vacina na data certa? Eu estou falando besteira, mas se eu tiver, me corrija. Não está falando besteira nenhuma, não, Lúcia. Esse é um dado muito importante também, porque o calendário de vacina, quando ele é organizado, nas vacinas de 2, 4 e 6 meses, não é por acaso. Por que que a gente coloca as datas, procura orientar para que o atraso vacinal não aconteça, as doses de reforço? Porque essas vacinas são, vamos dizer assim, organizadas nesse calendário em função, primeiro, da sua ocorrência. Né? Então, vou vacinar criança de paralisia infantil com 5 anos? Não, vou vacinar logo cedo, porque a doença comete mais cedo. Mesma coisa a difteria, coqueluche, o sarampo.
E outra função de a gente organizar o calendário é porque, normalmente, essas doenças, além de serem mais frequentes nessas idades, são mais graves quando acometem as crianças pequenas. Então, você chegar a 1 ano de idade com seu calendário completo, só que não feito aos 2, 3, 4, feito aos 8, 9, 10 meses, não é a mesma coisa. Porque nós passamos um período de maior vulnerabilidade dessas crianças desprotegidas contra a maioria dessas doenças que são graves. Então, vacinar no tempo certo é muito importante. Não é só vacinar em qualquer momento, se atrasar, está tudo bem. Nós estamos deixando, geralmente, essas bebês, essas crianças nos primeiros meses de vida, desprotegidos contra doenças que são mais frequentes e mais graves nessa faixa etária. Excelente. A Eliana tem uma dúvida aí, olha. Eliana, você pode... Aqui a gente está dividindo essa bola aqui de fazer as perguntas. Aonde é que as pessoas, de uma maneira geral, encontram o manual de vacinação? Não sei se é exatamente assim que diz, né? O calendário. Calendário de vacinação. Para que a gente saiba se a gente está organizadinho, né? Para saber se as mães que não têm acesso a um pediatra imediatamente, mas possam saber imediatamente se estão em ordem, né? Se a carteira de vacinação dos filhos estão em ordem, e como faz para colocar essa carteira de vacinação em ordem, caso ela esteja em falta com as crianças. Então, vamos lá. Eliana, vamos organizar, né? São várias perguntas, várias dúvidas. Então, é o seguinte, hoje já temos no calendário uma vacina que é aplicada na maternidade, certo? Nos primeiros dias de vida, ao nascer, que é a vacina BCG. A vacina BCG protege contra a tuberculose. Mais especificamente, uma forma grave da tuberculose, que é a neurotuberculose. É o comprometimento do Mycobacterium tuberculosis entrando no sistema nervoso. Infelizmente, tive a oportunidade de ver na minha residência, não é? Uma criança que não tinha tomado vacina e teve neurotuberculose. É uma forma grave e deixa sequelas. Então, a vacina desculpa, doutora, desculpa lhe interromper, porque eu acho que o senso comum, as pessoas acham que tuberculose é uma doença grave de pulmões, quer dizer, ela afeta o sistema nervoso central, o cérebro. Sim, a tuberculose, a forma que a gente mais conhece é a forma pulmonar, né, que afeta o pulmão. Nas crianças, mais especificamente, os gânglios, né, a TB ganglionar, mas também tem a forma pulmonar. E a pulmonar é o que a gente mais conhece, não é? Mas temos as formas mais graves e que deixam sequelas, que é a neurotuberculose. A neurotuberculose acomete principalmente as crianças, né, os bebês que não tomaram a vacina adequadamente, ou os pacientes imunodeprimidos poderão sim ter neurotuberculose se não foram vacinados adequadamente. Então, quando a gente fala, a gente costuma dizer, né, que quem trabalha na área de imunização tem o seu lado obsessivo de ser. O lado obsessivo de ser é isso, é marcar as datas, os momentos adequados com adequada proteção. Algumas pessoas nos perguntam, nossa, porque hoje a gente olhando o calendário, as nossas crianças comparecem ao posto uma vez por mês, quase uma vez por mês, até os 6 meses de vida. Por quê? Para que elas tenham oportunidade de tomarem as vacinas adequadas para aquela idade e para que elas tenham uma proteção dentro de um tempo adequado para que a resposta imunológica dessa criança possa responder adequadamente. Então, tem muito estudo por trás, quando vocês falam que uma vacina tem que ser dada em tal idade, tem o critério de quando a criança está mais vulnerável, e aí eu queria perguntar de um jeito bem basicão mesmo, bem leigo. Eu ainda não entendi, perdão. Se a pessoa esquece de dar a dose, como faz para ela rever essa dose, para a criança não fique sem? Eliana, essa sua pergunta é super importante. Posso aproveitar aqui, Renato? Aí depois, só para complementar. O ideal é que ela não perca, certo? O momento adequado da dose a ser aplicada. E as nossas salas de vacina, ou mesmo na clínica privada, quando a pessoa vai tomar a vacina, quem atendeu já marca lá a data do retorno. Então, respondendo a sua pergunta, se porventura alguém perdeu ou deixou passar a data da vacina, isso não é o ideal, certo? Porque a vacina é fundamental que ela seja dada naquele momento,
para que a proteção seja realizada da melhor forma possível. Mas se ocorreu um atraso, eu esqueci, ou eu não vi a data, aquele dia eu tive um compromisso que eu não pude adiar, o que nós colocamos? Essa vacina poderá sim ser dada, pois as nossas vacinas, todas as vacinas do nosso calendário estimulam adequadamente uma célula chamada células de memória, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, peraí, doutora, agora sou eu que estou com dúvida. Bom, primeiro que a Eliana perguntou, não vamos deixar isso passar, onde é que a pessoa encontra o calendário, né? Então, acho que isso é uma informação fundamental. E a outra, deixa eu ver se eu entendi. Essa idade certa tem a ver com vulnerabilidade da criança e com a capacidade do organismo dela de formar essa memória. Quer dizer, às vezes, me corrija, se eu estou entendendo certo, essa criança está até vulnerável antes de determinada faixa, de determinado mês de aniversário, de determinada idade, mas o sistema de defesa dela ainda não está pronto para formar uma memória para aquela vacina. Por que determinadas doenças a gente só tem vacina aos 2 anos de idade? Porque a vontade que uma mãe desesperada tem é de levar na clínica vacinação e falar, manda descer tudo que tem nessa geladeira e tá para o meu filho. Eu estou brincando, mas é verdade. Então, eu queria saber a resposta da Eliana, né? Quer dizer, onde a gente encontra esse calendário, e que vocês dois explicassem, doutor Renato também, deixar bem claro esse critério da idade, que não é aleatório, assim, né? Na verdade, eu tenho mais dúvidas em cima da dúvida da Eliana, mas vamos um passinho de cada vez. É isso aí. Em relação aos calendários, Eliana, hoje, como a Helena falou, você recebe na maternidade a sua primeira caderneta de vacina, né, do seu filho. Então, vacina contra a BCG, a tuberculose, e a hepatite B são as 2 primeiras vacinas dadas já dentro do berçário. E aí, depois disso, já vão ser programados, já vão ser agendados os próximos retornos, e na carteira de vacina, já neste primeiro documento, já vem anexado um calendário vacinal. Isso é muito importante. É claro que a criança está maior, eu perdi, será que está tudo em dia? Eu preciso consultar, eu desejo consultar. Você tem os sites da Sociedade Brasileira de Pediatria, o site do Programa Nacional de Imunizações, você tem o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, são fontes seguras, né? Tem que tomar cuidado hoje com tanta divulgação aí equivocada de notícias, vamos atrás de sites confiáveis. Então, eu indico Sociedade Brasileira de Pediatria, Programa Nacional de Imunizações e Sociedade Brasileira de Imunizações. São 3 sites que você encontra lá todos os calendários disponíveis para todas as idades, as vacinas, que dá para você checar. Nunca dispensar a orientação do pediatra, né, Eliana? Você tem seu pediatra, que eu sei, você leva com frequência. Então, essa consulta com o pediatra precisa levar sempre o cartão vacinal, porque é um momento de atualização, de checagem, se está faltando alguma coisa. Porque às vezes a gente acha que está completo, mas lançaram uma nova vacina, mudou um esquema, tem um calendário novo, uma dose de reforço foi acrescentada, febre amarela era uma dose, passou para ser 2, agora como é que eu faço? O pediatra está apto a avaliar nessas consultas o seu calendário vacinal. Então, oportunidades de ter esse calendário, e agora está cheio de aplicativo também, as mães que estão nos assistindo aí, você pode baixar esse aplicativo das próprias sociedades, inclusive, você tem aplicativos que você pode colocar suas vacinas lá. Então, esse é o primeiro recado. Em relação às doses perdidas ou atrasadas, a gente tem uma regra que a Helena comentou, que assim, dose dada nunca é sempre dose computada. Então, vamos dizer que eu tenho uma vacina de 3 doses, eu fiz a primeira e esqueci que era para dali 2 meses fazer a vacina, eu só volto depois de 1 ano. Vamos dizer assim, que aconteceu algum problema, eu só voltei depois de 1 ano. A primeira dose que eu tomei lá atrás não é perdida. Aquela memória que a Helena falou, funciona para você dar a 2ª, 3ª dose. É claro que eu não fiquei protegido esse ano todo, eu atrasei 1 ano, não completei a proteção do meu filho. Mas eu não preciso recomeçar os esquemas. Então, dose dada é dose computada, eu sigo o esquema assim que eu penso. Nunca é o ideal. A gente deve sempre fazer nas doses certas, mas evitar os atrasos. Tá, Renato, mas assim, quando não é o ideal, quando eu perdi ou depois, isso significa que eu fiquei 1 ano desprotegido, vamos imaginar, ou meu filho ficou desprotegido, mas essa dose que eu tomei com atraso, ela vai funcionar tão bem no meu organismo para defender quanto se eu tivesse feito tudo direitinho, certo? Exato. Não tem uma perda de eficácia. Não tem perda de eficácia. Tem a perda de proteção
você ficou desprotegido até que você completou o esquema. Mas daí eu queria te fazer uma provocação, posso? Deve. Você falou dos pediatras, que Eliana deve ter um ótimo pediatra. Eu espero que ela tenha um ótimo obstetra, também ginecologista, porque quando a gente olha para o calendário de vacinação, ele é um calendário que tem vacina para a vida inteira, né? E tem vacina que não tem nem a ver com a faixa etária, tem vacina que tem a ver com a condição naquele momento, né? Eu logo vou querer saber até se a Eliana tomou vacina quando estava grávida, porque grávida tem que tomar determinadas vacinas. Eu queria, então, saber, adultos que estão nos assistindo, a gente está falando muito das crianças, você já explicou de cara da importância desse período de infância e adolescência, como o organismo é mais vulnerável, mas adultos também têm que ficar muito espertos com o calendário de vacinação, não? Tem sim. A gente logo percebeu que as vacinas, como ferramenta de promoção de saúde, não é exclusividade para criança e para adolescente. O adulto, a gestante, o idoso, o viajante, aquele que tem doença crônica, a vacinação do trabalhador, dependendo da ocupação que ele tem, são momentos que a gente não pode perder a oportunidade de tomar a vacina ou de indicar uma vacinação. A grávida tem ainda um aspecto que é fundamental. Imunizar a gestante contra a gripe, contra tétano, contra coqueluche, contra hepatite. Nós prevenimos não só a doença nela, mas aqueles anticorpos que ela produz passa pela placenta e vai até o nenê, deixando esse nenê protegido nos primeiros meses de vida. Então, é dupla função, né? Dupla proteção da mãe e do filho. Eliana, você tomou vacina nas suas 2 gestações? E em outras situações, eu soube que você fez uma viagem bárbara assim, para o Japão. Não sei se para o Japão precisa, mas em outras situações da sua vida, você foi atrás das vacinas que você precisava tomar ou que outras pessoas da sua família, que não seus filhos, precisavam tomar? Sim. Quando eu estava grávida, eu tomei a vacina da coqueluche nas 2 gestações, na do Arthur e na gestação da Manu. Agora, a gestante, se ela estiver com todas as vacinas em dia, ela ainda assim precisa tomar novamente as vacinas quando ela está grávida e que fase ela precisa tomar, se é que precisa, né? Eu, na época, tomei para coqueluche, mas outras vacinas também se tomam para proteger o bebê? Então, deixa só, essa sua pergunta é super importante e é bem recente, né? Que é a aplicação, por exemplo, uma vacina que as pessoas se lembram de um modo geral quando estão grávidas é a vacina do tétano, né? Que é importante na prevenção do tétano neonatal, né? Hoje em dia quase a gente não tem mais esses casos de tétano neonatal, mas era a preocupação de quando ele nascesse, que quando ele fosse clampear, né, o médico, quando fosse clampear o cordão, se não fosse um médico, fosse uma outra pessoa que não tivesse lá todos os cuidados, e clampeasse o cordão, às vezes cortando com uma faca, certo? Um instrumento que não foi até enferrujado. Então, por aí vem a história da importância, não é, da grávida tomar a vacina do tétano, certo? Porque se o bebê, e a vacina do tétano que a grávida toma, certo, durante a gestação, esses anticorpos desencadeados pela vacina do tétano vão passar para o nenê e esse nenê estará protegido contra o tétano, por exemplo. Então, se porventura tiver, claro que essa situação hoje quase não existe, não é? Mas se porventura esse clampeamento do cordão não foi feito de modo adequado, essa criança tem o risco sim de ter o tétano neonatal. Agora, por que hoje quase a gente não vê mais casos de tétano neonatal? Pois a gente consegue vacinar adequadamente as gestantes com a vacina do tétano, a produção de anticorpos, e durante a gestação esse nenê estará adequadamente protegido. Então, temos o calendário para as várias etapas, e na gestação é importante a vacina do tétano. E quero aproveitar o gancho que, nos últimos anos, nós tivemos aumento da coqueluche, conhecida como tosse comprida. É aquela tosse que a criança ou adulto tem, vai tossindo e faz aquele guincho, né? A coqueluche, quando acomete crianças, né, ela pode levar até um comprometimento respiratório importante. Então, é fundamental que essas crianças estejam, então, vacinadas adequadamente contra a coqueluche. E a gente fala assim, a vacina da coqueluche, certo? A gente não dá nos primeiros dias de vida da criança, pois não tem uma vacina adequada. Então, para prevenir
que essas crianças muito pequenas, que não possam tomar vacina da coqueluche, mas estejam protegidas contra a coqueluche, pois nós tivemos aí um momento, no passado, aumento de casos de coqueluche, então, para que esse bebê estivesse protegido adequadamente contra a coqueluche, e ele, quando nasce, não dá para tomar vacina, o que é feito? Hoje, as grávidas tomam, além do tétano, o componente da coqueluche. É um componente acelular, aí a grávida fica protegida, e através da placenta, essa criança vai estar protegida adequadamente. Mata a gente de curiosidade, não, doutora Helena. Fala assim a celular, como se eu e a Eliana soubéssemos. Opa, desculpa. Imagina, não peça desculpas, não, estou brincando. Mas explique para a gente o que quer dizer isso. Que, eu sou a chata que, quando pego uma palavra difícil, peço para o médico explicar, desculpa. Não, mas é isso mesmo, está correto. E a gente fala que a vacina celular é uma vacina chique. Por que uma vacina celular é vacina chique? Porque a vacina da coqueluche, que a gente usa, né, na nossa rede pública, é a Bordetella pertussis, olha, mais um nome. A Bordetella pertussis é a bactéria que causa a coqueluche. E a vacina que nós temos hoje, nas unidades básicas, é a vacina da Bordetella mortinha inativada, não causa doença, mas protege. Então, é essa vacina que a gente tem. Só que, para a grávida, usar essa mesma vacina que a gente utiliza hoje na rede pública, não é muito segura, certo? Então, por isso, ela não é tão segura. Então, para a grávida, para que ela esteja protegida contra a coqueluche e possa também proteger o seu bebê, certo? Então, é utilizada uma vacina acelular. Na prática, hoje, já há algum tempo, aplica-se também a vacina da coqueluche para as grávidas, por quê? Nós já tivemos um momento de aumento de casos de coqueluche, e coqueluche não perdoa, certo? A Bordetella pertussis não perdoa, ela afeta, sim, principalmente as crianças que não estão adequadamente protegidas. E há anos atrás, eu não sei se o Renato lembra... Ela faz o quê, doutora? Tosse comprida, sabe aquela tosse que a gente chama com guincho, e dá como complicação pneumonia, tá? Pode dar pneumonia pela Bordetella pertussis, e às vezes essa tosse é tão intensa que pode dar hemorragia cerebral, certo? Rompimento de vasos sanguíneos no cérebro, não é? Então, por isso, resumindo, é muito importante, hoje, durante a gestação, não se aplica apenas, hoje não, já há algum tempo, não se aplica apenas vacina do tétano para a grávida. Aplica-se também o componente da coqueluche, que é aplicada mais no final da gestação, para que a mãe, sendo protegida, passe anticorpo no momento adequado para que o bebê fique adequadamente protegido. Agora, Eliana, eu não sei se já aconteceu com você, mas acontece, acho que em todas as casas. A criança, naquele dia, está com uma dorzinha de barriga, ou está com uma febrinha, né? Ou o irmão está com febre, você fica com medo que a criança também vai ficar. Fico agora imaginando, até no meio dessa pandemia, qualquer espirro, a gente, inclusive, tem medo, com razão, que seja um caso de Covid, embora Covid em criança, aí o doutor Renato pode até falar e reforçar a doutora Helena também, seja mais sintomática, seja mais raro. Mas já aconteceu? Você já ficou com receio de levar a Manu ou o Arthur para vacinar, porque eles estavam com alguma coisinha diferente? Já aconteceu sim, Lucelena. E é curioso, não sei se eles acabam percebendo, não sei, mas quando começam as vacinas, né, acaba que um acaba ficando com uma febrinha, e aí o que eu faço, né? Eu ligo para o pediatra, dou o diagnóstico, falo o que aconteceu, e normalmente a gente espera passar essa febrinha para levar para a vacinação, ou para o posto de saúde, ou para a clínica, enfim. Eu costumo não levar, eu costumo não dar a vacina se os meus filhos estão com febre ou estão com mal-estar, né? Não é assim, não é só uma dor de barriga, assim, tem que ter alguma coisa que justifique, porque a gente tem que tentar cumprir o máximo possível desse calendário para depois não esquecer, né? Então, isso às vezes acontece, às vezes conversando com as amigas e tudo, elas comentam, nossa, me lembrei agora da vacina, porque era para ter tomado a semana passada, mas meu filho ficou com febre,
eu esqueci, aí sai correndo, né, atrás do prejuízo, mas vai. Então, eu acho que o ideal, nesses casos, é pedir auxílio do pediatra, que é o que eu faço, passar esse sintoma, e aí, logo que passar, sei lá, 2 dias, a gente leva para vacinar, né, enfim, para não esquecer mesmo, porque às vezes pode acontecer, como eu abri dizendo, eu sou super metódica, quero ser sempre uma boa mãe, a gente nunca quer errar, nenhuma mãe quer errar, né? Nenhuma. Não vai errar, a gente não quer errar. Mas, para não correr o risco de esquecer que é humano, eu faço exatamente assim como eu te falei. Agora, doutora Renata, ela faz certo, né? Quer dizer, se está com febre ou não, é para evitar levar se a criança está com mal-estar, se ela está febril, se ela tem sintoma de qualquer outra infecção? Ela faz certo. São raras as contraindicações. Deixa de vacinar uma criança, né? Então, mas a doença febril aguda é uma delas, né? Uma situação que a gente adia a vacinação. Se a criança está com uma febre, você não sabe do que se trata, né? Pode ser só um resfriado, pode estar bem. Não há nenhuma urgência de vacinar as vacinas no calendário com uma criança febril. Claro, você pode uma local distante, às vezes uma perda de oportunidade, não tem como voltar para uma situação muito específica, você pode até vacinar. Mas por precaução, Eliana, você tem toda a razão. A gente vai vacinar quando a criança está bem, no momento que ela está melhor. E olha, consultar o médico, esse é o sonho de todos, né? Uma das bandeiras da Sociedade Brasileira de Pediatria é essa, né? Que toda criança tivesse um pediatra para chamar de seu, né? Que tivesse acesso a um pediatra, que pudesse ter uma consulta. Essa daí certamente num país como o nosso, melhoraria muito a saúde de nossas crianças. E só finalizando, Eliana, naquela questão da vacinação da grávida, não podemos esquecer da vacina da gripe, né, que é uma vacina importante para a gestante. Então, a gestante deve tomar todo ano, toda vez que estiver grávida, a vacina de gripe, toda vez que estiver grávida, como a Helena falou, a vacina da coqueluche, para passar nos corpos, que vai junto com o tétano, e se ela não tomou a vacina de hepatite B, também toma na gravidez. Então, são essas 3 vacinas que a gente recomenda de rotina para toda a grávida. Então, vocês que estão nos escutando, se alguém tiver alguma grávida, já sabe. Checa lá. Já tem 3 doses de hepatite B? Ok. Já tomou a gripe deste ano? Ok. Metade da gravidez para frente tem que tomar vacina de tétano coqueluche. Isso vai proteger você e seu nenê. Então, vamos ficar ligado nesse calendário aí, que é muito importante. Agora, nos efeitos colaterais, só terminando, Luciana, nesses efeitos colaterais de adiar a vacinação da criança, é para o curto período, né? Então, essa história de, tá com febre, vou esperar uma semana, e tem que tomar cuidado com as falsas contraindicações. Tá tomando um sprayzinho no nariz, ele tá com cocô meio molinho, ele tá com resfriadinho, tá pulando pela casa, não tem febre. Isso não contraindica a vacina. Geralmente, a doença febril mesmo, essa sim a gente tem adiado. E adulto? Adulto também é só doença febril que justifica não tomar, por exemplo, se eu me planejei para tomar vacina de tétano ou qualquer outra vacina de gripe e eu estou com algum sintoma, eu também preciso adiar se eu tiver uma febre de hora para outra? É o mesmo racional, Luciano. É o mesmo racional. Febre, doença febril aguda, a gente espera um pouco, se está bem, se está resfriado, com alguma indisposição, isso não é contraindicação, pode ser vacinado a qualquer momento. Agora, Eliana, como é que você, na sua casa, prepara os meninos para esse momento, ou não prepara? Porque tem mãe que vai no susto, né? Leva lá, fala assim, vamos ali dar um passeio, né? Quando o menino dá a curva do consultório da clínica de vacinação, já começa a berrar. Eu conheço uma amiga que é praticamente um assalto, assim, levanta as mãos e baixa para a blusa e dá vacina. Como é que você faz na sua casa? Você fala a verdade para as crianças? Olha, a gente está indo ali tomar vacina. Como é que você lida com isso? Vou até te dizer por que eu sou muito a favor de lidar com a verdade sempre. Porque a gente já ensina que é melhor uma verdade dolorida do que uma mentira, né? Que depois a gente vai ver que a situação não é tão boa assim. Eu vivi na infância, minha mãe, para me proteger, ela não me contava que eu estava indo a um posto de vacinação. Vamos passear? Aí eu ia, toda feliz. Também. Quando eu sabia, eu estava chegando no caminho, chegando no posto, tá lá, dá-lhe a vacina. Aí eu ficava chateada com a minha mãe, porque
não exatamente pela vacina em si, mas porque eu falava, poxa, mãe, você me falou que ia passear e me levou para tomar uma vacina, né? Então, eu não faço isso, acho que foi uma coisa que a gente aprende, né? E até hoje eu converso com a minha mãe, eu falo, mãe, isso foi uma coisa que ficou lá no passado para mim, que hoje eu quero evoluir, não quero fazer nem com a Manu, nem com o Arthur. Quando eles me perguntam, vai doer? Eu digo muito sinceramente, vai doer uma picadinha de formiga, que é o que dói, uma picadinha de formiga e depois vai passar. É isso que eu sempre procuro passar para eles, mas dizer que não vai doer ou fingir que não vai acontecer, não. Eu sempre vou falando, até para preparar, mesmo que eles chorem ou não queiram, é um maravilhoso, a gente sabe que a gente está fazendo o bem, né? Então, assim, melhor chorar agora do que os pais chorarem depois. Eu acho que essa é uma questão de saúde. Eu acho que a vacinação que a gente tem, né, no nosso país é um patrimônio, né? É um patrimônio. É um patrimônio e a gente tem que saber que está aí ao alcance de todos e vamos nos vacinar. Vacinar é preciso. Então, por mais que doa seu coração de mãe ou de pai, leve, né, para depois você não sofrer com a doença. A vacina não é um problema. A vacina não é um problema, decididamente, é o que a gente tem para nos proteger desses males todos. A gente está, nesse momento de pandemia, né, Eliana, o que a gente mais escuta, cobrindo, fazendo matéria, fazendo você também na televisão, o tema acaba chegando e todo mundo sonhando com uma vacina e a gente com um portfólio espetacular de vacina. Porque nós temos muitas vacinas, não é, doutores, assim, no Programa Nacional de Imunizações, muitas vacinas no SUS. É um dos mais completos do mundo? Eu acho que é um completo, né, Helena? Esse é um programa inevitável, não só pelo número de vacinas incorporadas, mas pela capilaridade, um país de 200 milhões, pela gratuidade. Fala, Helena, conta um pouco aí do nosso programa, que tem quase 50 anos, né? Exatamente, né? Só no estado de São Paulo, 30, acho que é 30 ainda, Renata, não chegamos em 50, não. Acho não, que o PNI tem 40 e poucos anos. Então, é o PNI, verdade. Mas vamos lá. O que eu queria só dizer, com certeza, hoje o Programa Nacional de Imunizações, no Brasil, né, o Brasil hoje tem um dos calendários mais completos do mundo, não tem mais como falar que vacina é só para criança, nós temos o calendário para criança, para adolescente, para o adulto, para as mulheres, para as pessoas com 60 anos ou mais, então temos calendários para as mais variadas faixas etárias. Mas eu quero aproveitar essa nossa fala e ressaltar o seguinte, não é? Eu que já trabalho nesse programa há tanto tempo, trabalhamos tanto, né, para melhorar as nossas coberturas vacinais, trabalhamos tanto, né, aí o Programa Nacional de Imunizações, que é tão exitoso para a inclusão de novas vacinas, e o que a gente tem observado? Queda das coberturas vacinais. A meta de vacinarmos 95% das nossas crianças para as várias vacinas aqui que fazem parte do calendário básico. No entanto, desde 2017, ou seja, nos últimos 3 anos, a meta, ao invés de chegarmos em 95%, a meta atingida está sendo em torno de 80%. Não é? Então, o nosso ideal é 95%. Né? Vamos pensar que só no estado de São Paulo nascem cerca de 600 mil crianças por ano. Então, nós temos uma meta alta a ser atingida e estamos deixando de vacinar. E se as coberturas estão em 80%, 20% das crianças não estão recebendo o esquema de vacinação adequado. E a gente sabe muito bem, 20% hoje, vai ampliando e com isso a gente vai acumulando pool de suscetíveis. Traduzindo, o que é isso? Se não melhorarmos as nossas coberturas vacinais e vacinarmos ali as crianças logo de pequenininho, não é? Nós vamos acumulando uma população de crianças que não estarão adequadamente protegidas e se esse vírus ou se essa bactéria voltar a circular no nosso meio, temos aí a preocupação de algumas doenças retornarem, né? Então, daí a importância, então, de vacinarmos adequadamente as nossas crianças. Esse é um conceito que eu acho que a gente tem que esclarecer bem. Quando essas 20% das crianças, esses 20% não tomam a vacina, claro, a criança em si já está desprotegida, mas quando você tem essa quantidade de meninos e meninas sem proteção, o vírus circula mais e uma doença que tinha desaparecido do mapa pode voltar, que é mais ou menos
Vocês podem explicar o que está acontecendo com o sarampo? Porque o sarampo, Eliana, eu não sei você, mas me dói o coração. Brasil, em 2016, ganhando lá um certificado porque conseguiu varrer essa doença do mapa. Acho que foi um dos primeiros países das Américas, ou pelo menos da América do Sul, me corrijam. E aí essa doença volta por bobeira, né? Helena, não sei se é impressão minha, mas os doutores até podem me falar, acho que na medida que você consegue acabar, né, com um vírus, digamos, uma epidemia, parece que as pessoas relaxam mais e deixam de cuidar da vacinação. A gente teve aí o exemplo do sarampo, né, que aconteceu, acho que foi agora em agosto, né, se não me engano. Agosto. De sarampo, e não é assim, mas o meu filho, ele está em ótimas escolas, não, o vírus, ele não reconhece classe social, gênero, o vírus, ele vai e pega aonde for, né? Então, na medida que eu percebia na escola, eu corri para ver a vacinação das crianças, eu estava muito preocupada, que eu falei, gente do céu, as pessoas então relaxaram, né, de tomar a vacina, e o sarampo surgiu. A gente está vivendo hoje uma pandemia, né? E a gente percebe que a gente tem que cuidar dos nossos e cuidar dos outros também, né? Se a gente não se cuida, a gente acaba interferindo na saúde dos outros, e vice-versa. Então, está todo mundo unido, né? Todo mundo interligado. Eu acho fundamental que, não sei se é impressão minha, mas que todo mundo fique ligado o tempo inteiro, senão o vírus pode voltar, né? Como foi o caso do sarampo. Aí eu queria emendar até uma pergunta, antes da doutora Helena explicar para a gente o sarampo, porque você falou tão lindamente, Eliana, qual é o papel, no seu olhar, de uma comunicadora como você, ou eu que tenho um espaço no UOL, você não acha que a gente mesmo deveria estar falando mais desse assunto? Porque senão vira paisagem, as pessoas se esquecem, né? Você não... Olhando essa situação, qual o nosso papel nessa história? Nosso papel é fundamental de informar, né? Eu trabalho com entretenimento, mas nem por isso eu deixo de informar. Por isso eu estou muito feliz e realizada em poder fazer parte dessa roda, né? Não é exatamente uma roda, mas se estivéssemos unidos numa sala seria, para a gente poder informar. Eu acho que a chave é a informação. Quanto mais informação a gente der para as pessoas, quanto mais informação eu sair daqui, né, dessa live, com os doutores, com você, Lúcia, que já tem essa experiência, melhor para mim, né? Eu acho que a informação salva vidas, né? As pessoas que estão nos assistindo agora, mães que eram crianças que me assistiam, e hoje já são mães, né? Estão aqui unidos com a gente nessa live. É importantíssimo elas saberem que os postos de saúde estão abertos, né, para informar, para vacinar, para proteger, né? A saúde é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? A gente, como mãe, o que a gente quer ver? A gente quer ver os nossos filhos saudáveis, né? Então, a gente não pode esquecer de vacinar, e nós, como, digamos, é que hoje agora está na moda essa coisa do influenciadores, né? Mas a gente que fala com o público, né, com o grande público, a gente tem essa obrigação de informar, né? Cada um na sua área, que hoje a informação, sem dúvida alguma, salva. Obrigada. Eu queria aproveitar essa colocação da Eliana e colocar o seguinte, né? Nós falamos tanto, né? A gente está falando desde fevereiro da importância de ficarmos em casa. E também, né, estamos falando também que ao sair de casa, por favor, vamos colocar a máscara, né? Se você chegar e colocar a máscara direito, né? Tampando adequadamente a narina, a boca, não a máscara na testa, só cobrindo a boca. Então, isso é importante. Então, a utilização da máscara, isso é muito importante, a gente sabe muito bem o impacto que ela causa para nos prevenirmos contra o Covid. Então, a adequada utilização da máscara é fundamental. E por que eu estou falando isso, né? Quando nós falamos tanto para ficarmos em casa, e nós estamos numa campanha, né? Nós estamos agora numa campanha de atualização da carteira de vacinação e uma campanha de vacinação contra pólio para todas as crianças de 1 a 4 anos de idade, só para colocar. Pelo amor. Estamos nessa campanha no dia 5 de outubro,
tá? E hoje nós já estamos no dia 16 de novembro, veja só, gotinha, hein? Nós estamos falando de gotinha. Nós fazíamos, lembra, 2 dias nacionais, né? Tivemos um momento que 1 ou 2 dias a gente já vacinava todas as crianças menores de 5 anos no estado e no país. Nós estamos há quase 2 meses, começou dia 5 de outubro, nós estamos hoje, dia 16 de novembro, há 1 mês e meio, tá? Outubro, há 1 mês e meio, vacinando contra a polio. Sabe quando foi a nossa cobertura até semana passada? 52%. Ai, que tristeza. Não atingimos a meta, que é de vacinarmos pelo 95%. Nós prorrogamos essa campanha e estamos falando da importância. Então, eu queria só tecer 2 comentários. Por que essa cobertura é tão baixa? Na nossa avaliação, falamos tanto que é para ficar em casa, então as pessoas estão meio resistentes a procurar o posto de vacinação para tomar sua vacina. É importante deixarmos claro que as salas de vacina, as unidades básicas, têm um protocolo específico para os cuidados na sala de vacina, né? Para que não ocorra fila, um distanciamento entre as famílias, né, os pais. Então, existe todo um protocolo, ou seja, quero aproveitar, né, nessa nossa fala e falarmos que é importante irmos ao posto, certo? Para tomarmos a vacina contra a polio. Não podemos baixar a guarda. Polio, veja só, 52% numa campanha que estamos aqui 1 mês e meio, 2 meses, né? Então, este é o exemplo que eu queria só ressaltar. Resumindo, temos sim que voltarmos aos postos de vacinação e atualizarmos o esquema de vacinação das nossas crianças, isso é fundamental. E eu fico impressionada agora, quando a Eliana perguntou do calendário também, como esse programa ele está sempre se atualizando, assim, em plena pandemia, agora no primeiro semestre, se não me falha, foi agora, se não me falha a cabeça, chegou uma vacina nova para meningite, né, que é a ACWY. Eu queria saber por que houve essa troca, que vantagem tem, não sei quem quer me explicar, se o Renato quer explicar, que vantagem tem em relação à vacina anterior, que o nome... Tomara que eu não trave a minha língua, meningocócica C, não é? Que é a vacina de meningite C. Qual é a vantagem de trocar por esse novo imunizante? Bom, voltando um pouquinho no que você falou, Eliana, eu acho que é bem interessante, você tocou no assunto que é muito importante na questão da ação da cidadã que é se vacinar, né? Você falou da proteção dos demais, e quando a gente cria uma porcentagem grande de protegidos na população, a gente impede aquela circulação do vírus. Então, assim eliminamos o sarampo, assim eliminamos a rubéola, assim eliminamos a polio, assim eliminamos a varíola, vacinando quase 99% da população. Então, aquele um ou outro que não toma vacina, ou às vezes que não responde adequadamente à vacina, porque o seu sistema imunológico às vezes é mais abatido ou tem algum comprometimento, ele se beneficia daquele seu entorno protegido, não há quem transmita a doença para ele. Então, essa atitude cidadã de se vacinar por si e por aqueles que convivem com você, a gente está vendo agora na Covid, é o mesmo raciocínio, achei perfeito. Só que o contrário também é válido. Na hora que a gente começa a ter muita gente desprotegida, a gente começa a desproteger todo mundo. É uma imunidade de rebanho ao contrário, né? Então, você vacina muita gente, protege os outros que não se vacinaram. Você deixa muita gente desprotegida, você espalha a doença com muita facilidade. E o relaxamento é o que você falou, é natural. Infelizmente, é isso. A gente busca atividades de proteção equivocadamente, mas a gente busca prevenção quando a gente se sente ameaçado. Quando essas doenças vão embora, a Lúcia falou da difteria, mas eu podia falar mais uma dúzia de doenças que nenhum dos jovens aqui, dos pais jovens que estão nos assistindo, já nunca viu na vida, acaba se perdendo essa percepção de risco. E a incorporação, agora falando da meningite ACWY, você tem toda a razão, né? O programa é dinâmico, é um dos melhores programas, o nosso orçamento do Programa Nacional de Imunizações triplicou nos últimos anos, é um dos orçamentos, um dos programas mais completos, e agora amplia para o adolescente uma prevenção de uma meningite que contempla mais tipos, né? Porque o tipo C é ainda mais frequente, mas se você amplia na vacina, era só C, o adolescente recebia uma dose entre 11 e 12 anos, e você tem uma vacina com mais tipos, você amplia a proteção para o A, para o W, para o Y. Então, cada letra é um tipo de vírus.
É um tipo de meningite, de uma bactéria causada... De bactéria. Desculpa, estou falando besteira, é claro, meningite é bactéria. Olha, eu falando bobagem aqui. As meningites bacterianas... Eliana está com uma outra dúvida, eu também estou. A gente está aqui agora, pegou no breu, a gente está cheio de dúvidas. Fala, Eliana. Então, doutor, a gente está falando em doses, né? Uma dúvida que eu tenho com relação ao reforço das doses. Por que algumas vacinas, às vezes é só uma dose, e outras a gente tem 3 doses, por exemplo? Excelente, excelente pergunta, Eliana, porque às vezes a gente tem... Isso depende do tipo de vacina. Tem vacina que ela é, vamos dizer assim, ela é tão potente em despertar uma resposta imunológica no nosso organismo ou no da criança, que você dá 1, 2 doses da vacina na vida e o indivíduo fica protegido para o resto da vida. Assim é febre amarela, assim é cachumba, assim é sarampo, assim é rubéola, então é catapora. São vacinas tão potentes, tão, vamos dizer, capazes de induzir uma resposta imuniduradora, que a gente fica protegido para o resto da vida. Outros tipos de vacina não são, vamos dizer assim, tem uma resposta tão robusta, tão forte. Então você precisa ficar dando reforços de tempos em tempos. Então, tétano, difteria, coqueluche, com o passar do tempo, essa proteção acaba se perdendo. Daí a necessidade de fazer dose de reforço. Então, o calendário também é montado em função dessas características dessas vacinas. As que duram muito a proteção, você encerra mais rapidamente. As que perdem proteção com o passar do tempo, a gente precisa ficar reforçando ao longo do tempo. Então, essa é a lógica toda que explica a diferença entre cada vacina, a necessidade ou não de mais doses durante a vida. Eu tenho uma curiosidade que eu estou louca para matar. Assim, eu já ouvi dizer que quando a gente toma vacina, por exemplo, uma vacina para o influenza, uma vacina para gripe, claro que essa vacina vai defender o meu organismo desse vírus se ele me infectar. Mas uma vacina para uma doença pode tornar o sistema imunológico, digamos assim, mais forte para outras ameaças, assim, é como se fosse um treino. Existe essa relação de eu tomar uma vacina para uma doença e eu ficar com um sistema de defesa mais esperto se aparecer um outro inimigo qualquer que não é aquele contra o qual me vacinei? Isso existe? Indiretamente, sim, não é? Porque assim, veja só, se eu estou protegendo uma pessoa contra o sarampo, por exemplo, né? O sarampo, ele é um vírus danado, né? Infelizmente, ele está voltando, e a gente sempre fala, a complicação mais frequente é a otite, mas a mais grave é a pneumonia, causada pelo próprio vírus do sarampo, ou porque ele abre caminho e possibilita que essa criança, esse adulto tenha pneumonia. E temos também o sarampo, que dá uma manifestação neurológica, né, que dá desde encefalite até uma pancefalite esclerosante subaguda, que é uma situação extremamente rara, mas é uma doença arrasadora. Bom, isso tudo no sentido de falar, né, da importância das ações de vacinação, e que quando a gente fala é importante tomar vacina, né, algumas pessoas nem se lembram, né, porque afinal de contas com a vacina a gente conseguiu reduzir tantos casos de sarampo, mas veja só, a cobertura vacinal que devemos atingir é em torno de 95%. Nos últimos, desde 2017, as nossas coberturas não estão chegando em 95%, estão em torno de 80%, como a gente falou, não é? Então, não podemos baixar a guarda, temos que sim que vacinar adequadamente as nossas crianças. E está aí o sarampo, né? O sarampo voltou, só neste ano, no passado foram mais de 700 casos, não é? E a gente sabe muito bem que o sarampo, cada caso, ele poderá infectar outras crianças ou outros adultos, e se a gente não vacinar adequadamente, esse vírus tende a se espalhar cada vez mais. Entendi, mas isso que eu perguntei faz sentido? Eu ouvi dizer assim, uma vez eu ouvi uma expressão que eu não sei se eu falar, porque eu já estava aqui tão focada que já botei um vírus, gente, pelo amor de Deus, isso é errado, hein? Meningite é causada, existem meningites virais, mas essa é uma meningite causada, esses 4 tipos por bactéria. Eu peço desculpas a quem está nos assistindo. Mas eu já ouvi uma expressão, olha aí, seu Degafe, que seria um benefício indireto, um benefício inespecífico da vacina. Se não me falha a memória, benefício inespecífico. Isso existe? Existe, né? Quase esse o nome, você quase acertou, você chama então me corrija. Chama efeitos inespecíficos das vacinas, né? Então, o que tem se visto, especialmente em países
lá da África, que quando você introduz uma vacina num programa público, a mortalidade por aquela doença, a mortalidade naquele país cai mais do que simplesmente pela redução dos casos do Como sarampo. se eliminasse a doença. Aumenta mais porque você traz outros benefícios de um treinamento do sistema imune. Isso a gente está vendo, inclusive, com a Covid-19. Alguns estudos tentando, inclusive, demonstrar se você vacinar contra sarampo, tuberculose, vacinas que mexem com nossa resposta imune mais primitiva, você começa a treinar o seu organismo no sentido de responder melhor. Não são vacinas para Covid, não são vacinas com esse efeito direto, mas você pode sim, através da vacinação, melhorar a sua resposta imune, inclusive frente a outros agentes. Ou seja, em tese, ninguém está falando que é uma relação causa e efeito. Se a gente tirasse proveito desse magnífico programa de imunização que tem no Brasil, a gente estaria mais forte para enfrentar essa travessia da humanidade de uma pandemia. É isso? Não é um efeito direto, mas a gente estaria mais bem preparado, digamos assim, é isso? O calendário vacinal, ninguém tá preconizando tomar mais vacinas do que você precisa para se proteger da Covid, não é isso. Mas você precisa estar com vacinas em dia, né? Isso é importante. Helena tocou no caso do sarampo, que é o primeiro, pela sua alta transmissibilidade, que surge num cenário de baixas coberturas. Por que não veio a difteria? Por que não veio a polio? Por que não veio outras? Porque o sarampo, como a Helena falou, é o mais transmissível. É o que se espalha mais facilmente, é aquele mais oportunista no momento de baixas coberturas vacinais. Sarampo não poupa suscetível, não poupa gente que não tem vacina. Ele encontra alguém sem vacina, ele vai lá e causa doença. E olha, 5 óbitos esse ano por sarampo no país. 5 crianças morreram de sarampo nesse país, uma doença evitável, com vacina barata. Isso realmente entristece demais a gente que trabalha com imunizações há tanto tempo. Aí, Eliana, eu queria saber o seguinte, você se preocupa com efeitos, não só dos seus filhos, eu queria sempre lembrar, minha gente, que vacina, a gente está falando muito de crianças, e eu entendo tudo que a doutora Helena está falando, doutor Renato, mas que vacina é para todas as idades, quer dizer, eu fico preocupada se a minha mãe tomou vacina, eu aposto que a Eliana deve ficar preocupada se a mãe dela está com a vacinação em dia. E efeitos, reações, assim, Eliana, te preocupam? Porque você falou que você liga para o médico. Você já ligou para o médico para saber se alguma coisa que apareceu depois tinha a ver com a vacinação ou não? Ou você só liga para antes? Normalmente, Lúcia, ou no posto de vacinação... Eles orientam, né? Eles já orientam a gente o que vai acontecer, né? Eu não tenho muita preocupação com isso, não, sinceramente. Agora, a gente está falando aqui de vacinação e estamos falando, nosso foco hoje são as crianças, né? Mas é tão importante lembrar, eu tenho sobrinhos mais velhos, mães, sobre a vacina do HPV, né? Porque essa sim, ela previne o colo de útero, que a gente tem alta mortalidade, né? As mulheres acabam morrendo muito pelo colo de útero. É uma vacina que está aí, não só para as mulheres, mas também para os homens, meninos e meninas. Prevenindo câncer de pênis, então, a gente que é altamente incidente, prevalente no norte e nordeste. A gente está prevenindo futuros cânceres, né, de colo de útero, se a gente lembrar que essa vacina existe, está acessível para todos, para todas as crianças, adolescentes. Eu acho que começa com 9 anos para as meninas, para os meninos um pouquinho mais tarde, mas não são só as meninas que precisam se vacinar, os meninos também precisam. Esse é um assunto muito atual para mim, porque eu tenho adolescentes na família, a gente conversa muito sobre esse assunto, e a vacinação pode proteger, sim, problemas futuros, como, por exemplo, o câncer de colo de útero, né? Eu só gostaria de saber exatamente a idade, que eu não me lembro agora, doutores, qual que é a idade exata para meninas e meninos para se vacinarem contra o HPV? Então, a vacina HPV, então, faz parte do calendário básico, né, já há alguns anos, nós estamos no ano de 2020, já há uns 4, 5 anos, e a vacina HPV, como você colocou, para as meninas, ela é muito importante,
pois previne contra câncer de colo do útero, a 5ª causa de morte por câncer entre as mulheres. E para os meninos, ele tem um papel, essa vacina tem um papel importante para a prevenção de câncer de pênis. Bom, a vacina HPV, para as meninas, ela é aplicada aos 9 anos de idade e para os meninos, aos 11 anos de idade. E o esquema que usamos aqui no Brasil é o chamado esquema estendido, aplicando-se 2 doses com intervalo de 6 meses. Bom, quando a gente fala assim, né, sempre fala assim, né, que hoje as nossas salas, mais de 5.000 salas de vacina, gente, tem que ter uma cola, certo? Todo mundo tem uma cola das vacinas que protege aí para mais de 20 doenças entre os vários calendários. Agora, o que eu queria, falando disso, a vacina HPV, quando entrou no calendário básico, começamos com as meninas, a primeira dose, nós tivemos uma adesão enorme, chegamos a uma cobertura fantástica, né, que nos surpreendeu a todos nós. Chegamos a uma cobertura superior a 90% na primeira dose. A segunda dose foi aplicada 6 meses depois. Nós tivemos uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação, então tivemos excelentes coberturas na primeira dose. No entanto, na segunda dose, não sei se vocês se lembram, nós tivemos uma situação que um grupo de algumas meninas, numa cidade aqui do estado de São Paulo, após tomarem a vacina, né, aí dependendo do horário, às vezes 3, 4 horas depois, ou 1 hora depois da aplicação da vacina, algumas meninas começavam a desmaiar, certo? Sentiam muita dor, sentiam náuseas. Parte dessas meninas, quando a gente soubemos do ocorrido, foram acompanhadas, né, no serviço de saúde da cidade, foram acompanhadas, foram avaliadas, tiveram alta, né, ficaram no pronto-socorro como para observação, todas ficaram bem, tiveram alta, mas algumas horas após a vacina, é o que a gente chama reação de ansiedade pós-vacina. Algumas desmaiavam. Existe? Tontura, existe na literatura esse termo, reação de ansiedade pós-vacina. Como é que medo mesmo. Medo, então, a gente tem uma palavra que a gente chama qual a plausibilidade biológica, qual a explicação que uma vacina HPV que a gente possa dar, porque uma vacina HPV possa dar uma adolescente desmaiar, chorar muito. É isso, a tradução é o medo que a dor possa causar, né? O medo da dor que uma injeção possa causar, as meninas já ficam paralisadas, certo? Já sentem muita dor antes mesmo de tomar vacina. Resumindo, nós tivemos aqui a oportunidade de acompanhar algumas dezenas, né, de meninas que tiveram esse comprometimento, né? Vocês devem ter visto pela imprensa. Tivemos aí uma concentração no município específico aqui do estado de São Paulo, foram todas acompanhadas, investigadas. 2 delas acabamos internando no hospital para um adequado acompanhamento, foram feitos os exames necessários, específicos para aquele momento, ou seja, não foi identificada nenhuma causa orgânica, né? Não tinha manifestação, não tiveram pneumonia, não tiveram meningite, mesmo o local de aplicação, não houve formação de edema ou de hematoma. Então, já está escrito na literatura. Medo, reação de ansiedade, é o medo da dor que uma injeção possa causar. Agora, a cobertura nos meninos é ainda menor, né? E a senhora falou do câncer de pênis, mas, na verdade, quando o menino está protegido, ele não passa para a menina. E a gente, é bom falar em português muito claro que essa doença, esse é um bichinho que passa, não precisa nem fazer o serviço completo, modo de dizer, né, doutora? Basta um namoro mais quente, mão na coisa na mão. Vamos falar em português muito claro? É uma doença altamente transmissível. Então, vacinar os meninos protege as meninas também, além de proteger os meninos. Isso, muito bem lembrado, né? O HPV é uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. Na primeira etapa, vacinamos 95% das meninas, e hoje, né, depois de já alguns anos do ocorrido, nós não chegamos ainda numa cobertura desejável, que é de 95%. Cobertura e meninos muito baixa. 40%, não mais que 40%. Né? Então,
sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala, vamos tomar a vacina HPV. Ela está disponível no posto. Repetindo, para as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. E 2 doses. Agora, eu queria saber o seguinte, a gente está falando aqui de reações, novamente, eu não sabia dessa reação que a doutora Helena me contou. Queria saber, criança, adolescente, adulto, pessoas que têm alguma alergia, elas devem conversar ainda mais com seu médico antes de tomar alguma vacina? Algumas alergias podem impedir pessoas de tomarem vacinas? Que essa é uma outra história que ronda a cabeça das pessoas. Olha, são raras as alergias que indicam a vacinação, né? Basicamente, algumas vacinas, elas são produzidas em ovo, né? Então, para quem tem uma reação alérgica grave ao ovo, não é comer um ovo e ficar com algumas coisinhas na pele, reação grave, de precisar ir para pronto-socorro, ter o que nós chamamos de choque anafilático, né? Então, essas pessoas que têm uma reação grave, especialmente ou a leite ou a ovo, algumas vacinas precisam ser indicadas, ou alguma marca de produto precisa ser escolhida, ou às vezes até precisam ser contraindicadas nessas pessoas. Mas são casos tão raros, viu, Lúcia, de pessoas que têm contraindicação por conta de alguma alergia, que são raros. Agora, se você tomou uma vacina qualquer, e neste momento você desenvolve uma reação que a gente chama anafilática, alguma reação alérgica no momento da vacina, as doses subsequentes delas devem ser avaliadas com cautela, para saber se foi algum desses componentes da vacina. Pode dar um exemplo concreto, assim, o que pode acontecer numa primeira dose que eu devo ficar mais atenta na segunda dose? Então, de novo, Lúcia, isso são fenômenos raríssimos. Muito raro. Vacina e passar mal, ter alguma queda de pressão, alguma urticária generalizada, que nós chamamos de uma anafilaxia, você deve realmente tomar cuidado com as doses subsequentes. Mas esse é um fenômeno raríssimo. Não raríssimo, é desculpa, né? É desprezível o número de casos que tem. Eu só queria... Voltando no HPV, o HPV realmente é uma revolução, a vacina que foi, né? Uma vacina contra o câncer. Hoje se fala em erradicação do câncer de colo de útero no mundo em função das vacinas. O número de HPVs, de tipos de HPVs contidos na vacina vem aumentando. A possibilidade de a gente eliminar o câncer de colo de útero é um feito que, através da vacinação, é espetacular, né? E quando a gente tira o gênero da questão vacina menina, não só a gente previne todos os cânceres relacionados ao HPV, que não é só colo de útero e pênis, não. É câncer de ânus, é câncer de boca, câncer de orofaringe, câncer de vulva, câncer de vagina. Tem montes de câncer que são relacionados ao HPV. As verrugas genitais tão traumáticas ali para os meninos e meninas, que apesar de não serem cânceres, são completamente incômodas. Então, nós temos uma vacina com perfil aí de segurança. A vacina, a Helena relatou um efeito colateral, um evento adverso que não se relacionou com a vacina, mas é uma vacina que já tem mais de 10 anos de uso, mais de 300 milhões de doses no mundo e super segura. Vamos vacinar, que esse é o caminho. Eu acho que a grande mensagem aqui desse bate-papo que fica para mim é que tudo isso que a gente falou, uma reaçãozinha, uma febrinha, um efeito colateral, é infinitamente menor do que o benefício que essas vacinas trazem, né? Eu queria... Helena, você tem mais alguma? Porque eu tenho várias, mas o tempo está esgotando. Eu queria saber se você tem mais alguma dúvida, porque você trouxe tantas dúvidas legais. Você tem mais alguma dúvida para a gente aproveitar esses 2 experts aqui para a gente resolver? Eu tenho uma, mas vou deixar a sua primeiro. O que eu gostaria de perguntar e enfatizar ao mesmo tempo é sobre esses mitos, né? Esses fake news sobre as vacinas. O quanto as pessoas acabam divulgando as fake news e prejudicando a vacinação como um todo, né? Seja porque alguma menina teve uma reação emocional por alguma vacina, seja porque um pai ou uma mãe acreditam que a vacina do HPV, ela extrapola um pouco a sexualidade antes do tempo, né? Ou por qualquer outra fake news que possa colocar a vacina como vilã, que na verdade não é, né? Vacinação é um ato de amor, né? A gente tem que, mais uma vez, como mãe eu digo, a gente tem que ter medo da doença,
e não da vacina, né? E isso eu deixo muito claro, assim, quero aproveitar a nossa audiência e falar sobre isso mesmo, sabe? Então, como evitar as fake news? Como identificar que aquilo não é uma verdade, né? E para que não seja prejudicado a questão de imunização das nossas pessoas, né? Do nosso país. Bom, posso começar, Renato? Claro. Eu vou começar, e aí, esse assunto, né, todo mundo aqui, né, quer dar logo uma resposta, pois compromete muito o programa de imunização, e eu creio que tudo começou, um exemplo muito forte, é dizer, né, foi publicado na Lancet, uma revista de renome, isso no século passado, né, antes do ano de 2000, que a vacina do sarampo dá autismo, certo? Esse artigo foi publicado numa revista renomada, certo, por um cientista que reside lá no Reino Unido, dizendo que a vacina contra o sarampo dá autismo. Resumindo, ele publicou uma amostra que não foi significativa, veja só, depois se descobriu que os dados que ele publicou não eram verdadeiros, certo? Então, o próprio estudo já era uma fake, não é? O estudo dele apontava que a vacina do sarampo estava causando autismo. Veja só, essa matéria caiu como uma bomba, né? Tivemos aí repercussão em vários países que as pessoas deixaram de tomar vacina. Fale. Não, é que, na verdade, como a gente está chegando aqui no final, eu acho que o mais importante, gente, do que falar desses... Até colocar o holofote para essas notícias que... Me desculpa, doutora Helena, mas que foram falsas e que levantaram lebres que não eram para as pessoas confiar, né? Acho muito importante a gente falar dos benefícios, de que eles superam muito todos esses problemas, assim, que surgiram e que, na verdade, não faziam o menor sentido, quer dizer, eram falsos, né? Falsas notícias. Então, eu queria... A gente já estou levando aqui puxão de orelha, porque o nosso tempo já estourou. Bom. E eu queria pedir para vocês o seguinte, eu queria, começando pela a doutora Helena, que já estava falando, doutor Renato, depois Eliana, assim, se tivesse que dar um recado, uma mensagem final das pessoas, uma mensagem, assim, olha, você tem 30 segundos ali para convencer alguém a tomar vacina, né? Essa frase de convencimento sobre esses benefícios que são tão claros, qual seria essa frase, doutora Helena? A frase que eu quero dizer é que todas as vacinas hoje, né, que estão disponíveis nos postos de vacinação, na rede pública, na rede privada, são vacinas que passaram por um rigoroso controle de qualidade. Então, são vacinas seguras, extremamente eficazes, para o bem da humanidade, não podemos nos deixar levar por falsas notícias. Vamos levar nossos filhos, os nossos pais, hoje temos calendário para todas as faixas etárias e vamos manter atualizado as nossas carteiras de vacinação. Obrigada. Muito obrigada, doutora Helena. Doutor Renato. Olha, eu queria terminar quase que respondendo a Eliana. Eliana, eu acho que essa é uma doença dos tempos atuais, né? A epidemia digital é uma doença digitalmente transmissível, que até a própria Organização Mundial da Saúde chama de infodemia, a epidemia da desinformação, que mata mais do que muitas dessas doenças. Então, acho que nós precisamos aprender a nos comunicar melhor, aprender a lidar com essas redes sociais, não compartilhar tudo que você encontra sem checar a fonte, ter certeza de que aquela notícia que você quer compartilhar, ou que você está lendo, procurar em fontes confiáveis. Talvez esse seja o grande desafio desse mundo moderno digital, a gente aprender a lidar melhor com ele. Eu acho que lives como essa, acho que encontros como esses são de extrema importância, eu acho que cumprem o seu papel quando uma jornalista como a Lúcia, como uma apresentadora, uma comunicadora como você, Eliana, e profissionais aqui como Helena, que a gente aprende todo dia com ela tanto conhecimento e experiência, praticam, exercitam e colocam na rede informações deste nível, confiáveis e com profissionais deste gabarito. Então, acho que o caminho é esse, é a gente começar a trabalhar melhor nesse mundo digital, com informações de qualidade e informando a população. Esse é o caminho. Obrigado pelo convite de novo, Luciana. Eu que lhe agradeço. Eliana. Olha, eu queria dizer que foi um aprendizado enorme para mim.
essa live como mãe, como mulher, como cidadã, e pedir para que todos, assim como eu confio no Programa Nacional de Imunizações, que é fantástico, gente, aliás, uma das mais incríveis que a gente tem no nosso país, acreditem, né, que as vacinas salvam vidas. Hoje a gente tem falado muito em coloque máscara, álcool gel, né, mas não se esqueça, coloque máscara, use álcool gel, mantenha a distância e vacine o seu filho, a sua família, o seu idoso, enfim, todos nós precisamos da vacinação para ter uma vida saudável e longeva. Então, eu conto com essa, espero que vocês tenham aprendido assim como eu aprendi, e saibam que, para mim, o resumo da nossa conversa é: as nossas vidas estão interligadas, a doença, ela não escolhe classe social, nem gênero, todos nós podemos pegar, né, o vírus, a gente está aí com essa pandemia que não nos deixa pensar o contrário disso, e que vacinação é um ato de amor. Então, ame e vacine. Um beijo, uma boa noite a todos. Que delícia de despedida, Eliana. Eu só posso agradecer em primeiro lugar a MSD, que conseguiu reunir a gente para que a gente pudesse bater esse papo, esclarecer as pessoas. Não deixem de tomar vacina, os postos estão, que uma maravilha. Eu tive essa experiência recente de ir atrás de uma vacina para minha família no posto, e eu penso o seguinte: essa travessia da Covid, ela vai passar. A gente tem essa travessia, ela não é opcional. Como lembrou a Eliana, temos máscara, lavar as mãos, álcool em gel, distanciamento, mas não vamos deixar de nos defender, de nos proteger do resto, porque justamente vai passar. E quando eu chegar do outro lado, eu quero chegar com saúde, eu quero que os meus filhos cheguem com saúde, eu quero que as pessoas que eu amo cheguem com saúde, e até quem eu não conheço, porque eu protejo o outro também. Gente, boa noite. Muito obrigada. Obrigada a vocês, doutor Renato, doutora Helena, Eliana, esse doce de ser humano, e a MSD, os meus colegas do UOL também. Boa noite, muito obrigada. Até logo.